A promoção Oreo Viagem no modo Vandinha. Vá voando comprar o seu Oreo e concorra a milhares de prêmios instantâneos e a uma viagem sinistra para Nova York. Campinas, 250 anos. Oferecimento Parabéns Campinas pelos 250 anos. Com orgulho fazemos parte desta história. Hospital PUC Campinas. Nesta semana estamos apresentando a série Outras Histórias de Campinas, uma parceria da CBN com o portal A Cidade On Campinas, para falar sobre o aniversário da nossa cidade, que acontece no domingo. Mas a ideia é já antecipar e contar histórias que não são tão populares, mas que não deixam de ser curiosas. Nesse terceiro episódio, vamos trazer quem são as pessoas que nomeiam as principais ruas centrais aqui de Campinas. Aliás, você ouvinte sabia que tem uma relação entre os Quirinos, Dr. Quirino, Coronel Quirino e Bento Quirino? Quem conta pra gente é o professor de História, Sidney Rocha, que está acompanhado dos repórteres Thalita Souza e Marcos Andrade. Olá para vocês mais uma vez, aqui com a gente Sidney Rocha, professor de História, para poder então continuarmos essa história de Campinas. Quem me acompanha também nesse podcast é o Marcos Andrade, do portal Cidade On. Olá, Thalita. Olá, professor. Falar um pouquinho sobre os nomes, né, das principais ruas da cidade de Campinas. Eu queria começar trazendo uma história que eu vi até mesmo o senhor contando sobre o Francisco Glicério e o Moraes Salles. O Moraes Salles, eu ia falar a Moraes Salles, né, que a gente fala a Avenida Moraes Salles. Então, hoje a rua Francisco Glicério cruza com a Avenida Moraes Salles, mas eles eram adversários, eles não se davam muito bem antigamente, é isso? Olá, boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos lá, Francisco Glicério, ou Chico Glicério, era violeiro, gostava de tocar violas, gostava das rodas dos amigos, era muito amigo do Campos Salles e muito inimigo do Dr. Moraes Salles. Eles eram jovens, andavam pela cidade, o Moraes Salles defendia seus pontos, os dois eram advogados. O Francisco Glicério não advogado de formação, ele era um advogado provisionado, entendia de direito, então podia advogar, tinha uma licença especial para advogar. Isso recebeu o nome de rábula, ou advogado provisionado. E os dois não se davam, eles não se gostavam, porque o Dr. Moraes Salles era monarquista, amava Dom Pedro II. E o Francisco Glicério era republicano, ele ajudou a fundar o Partido Republicano em 1873. E os dois ficavam trocando lacrações pela imprensa. Tinha dois grandes jornais em Campinas na época, a Gazeta de Campinas e o Diário de Campinas. Os dois ficavam ali trocando lacrações e dizem que quando se encontraram na rua, chegaram a trocar tapas, socos, chutes, a ponto das pessoas precisarem separar a briga. E aí, curiosidade das curiosidades, os dois estão entrelaçados ali numa das principais avenidas de Campinas, Glicério com o Dr. Moraes Salles. E se a gente vai no corredor central do cemitério da cidade em Campinas, adivinha só, os dois estão ali um pertinho do outro. Parece que, por ironia da vida, foram colocados no cantinho do pensamento aí por toda a eternidade, né? Tem uma história também, eu queria que você me confirmasse e acabasse complementando pra gente, de que o Glicério acabou carregando também o caixão do Campos Salles, que dá nome então a outra rua aqui também de Campinas, né? Campos Salles e Francisco Glicério eram muito amigos. Os dois foram vereadores aqui na cidade, os dois foram ministros na República, logo no primeiro momento da República, os dois ajudaram a fundar o Partido Republicano, os dois foram jornalistas, os dois eram muito amigos, muito companheiros, e tem uma fotografia que é muito bacana para quem gosta de história, que é o Francisco Glicério carregando a alça do caixão do Campos Salles. Então os dois fazendo esquina hoje, né? E os dois foram muito amigos realmente em vida e tiveram uma história juntos, sim. Hoje quem anda pela cidade de Campinas às vezes se confunde com os nomes Coronel Quirino, Bento Quirino e Doutor Quirino. Qual a diferença e qual a relação entre eles? Bom, o Bento Quirino, esse cara tinha, salvo engano, 24 irmãos. Nossa. Ele tinha 24 irmãos. Não todos da mesma mãe, né? As moças morriam muito cedo naquela época. Era muito comum o homem ter 2, 3, 4 casamentos. Porque a moça... A higiene naquela época não era como hoje. A medicina naquela época não era como hoje. Então a mulher vai ter o neném, morre de infecção, por exemplo. Muito comum isso. E aí o Bento Quirino então teve mais de 20 irmãos.
O doutor Quirino é o Francisco Quirino dos Santos, irmão do Bento Quirino. Francisco Quirino dos Santos, ele foi um grande jornalista aqui na cidade, não existia faculdade de jornalismo na época, então quem estudava direito escrevia muito bem, falava muito bem, acabava fazendo às vezes de jornalista. E o Francisco Quirino dos Santos era um jornalista, grande escritor, grande pessoa muito ativa na sociedade. Tem alguns casos assim célebres que ele tratou nos tribunais, e ele acabou falecendo muito jovem, inclusive perdeu os filhos muito cedo, muito triste que ficou, acabou falecendo cedo também. Então, o Bento Quirino era irmão do Francisco Quirino, que é o doutor Quirino. E o outro era irmão também, o Coronel Quirino, era Joaquim Quirino dos Santos, homônimo do pai, inclusive, que era o Major Joaquim Quirino dos Santos. O Coronel Quirino era irmão desses dois, e ele também teve uma passagem muito importante pela cidade. Um cara bravo, muito bravo, foi delegado de Campinas, era o tipo de pessoa que não tinha muita conversa, não. Contam os livros, eu li um recentemente do Genaro Scriptori, que é excelente, conta a história de um casamento que o Coronel Quirino, como delegado da cidade, invadiu e disse: olha, eu vim prender alguém aqui. Poxa, cara, mas é o casamento da minha filha, é festa, eu não quero nem saber, eu vim prender o cara, eu vou prender. Só resolveu sair do casamento quando prometeram para ele, deram palavra de honra: olha, espera do lado de fora com seus soldados, que a hora que terminar eu juro que entrego o homem, mas deixa a moça casar. E assim foi. Outro episódio que envolve o Coronel Quirino é dentro da estação ferroviária. Um cabo do exército muito bêbado sobe num cavalo e começa a manusear a espada e atingir quem estava perto. Peraí, na minha cidade não. O Coronel Quirino foi até lá e prendeu o cara. Coronel Quirino não diz respeito à patente militar do Exército. Naquela época existia a Guarda Nacional. Não se tinha muita, por parte do Império, não se tinha muita confiança no Exército, tanto que o Exército é que proclamou a República. Então criou-se um grupo de milícias no Brasil. Os chefes das milícias eram os fazendeiros que recebiam patente militar, major, capitão, coronel. O Coronel Quirino fazia parte, tinha essa patente, e ele quase recebeu o título de barão. Não recebeu o título de barão porque no momento quem assinava o documento para autorizar que ele se tornasse barão era o Duque de Caxias, que não gostou nem um pouco do fato dele ter prendido o cabo. Não importa se o cabo está bêbado ou não, ninguém põe a mão no meu cabo, disse o Duque de Caxias, e não autorizou que ele se tornasse barão. Enfim, os três eram irmãos. Barreto Leme, né? A gente também tem uma história aqui, uma das principais vias centrais, de que o próprio Barreto Leme, morou nessa rua mesmo que dá nome a ele. Como é que é essa história, professor? Barreto Leme é o cara que... Campinas tem até uma disputa histórica aí, se Campinas estaria fazendo o mesmo. Hoje já é ponto passivo, hoje já não se discute mais isso, mas por muito tempo se discutiu se Campinas estaria fazendo hoje 250 ou 285 anos. Por quê? Teve uma galera lá atrás que começou a contar a partir da vinda do Barreto Leme para Campinas, que naquela época se acreditava ter sido em 1739. Hoje já se sabe que essa data não é verdadeira, o Barreto Leme chegou um pouco depois disso. Mas é tão importante o cara que pensou-se em comemorar, contar o tempo de Campinas a partir da chegada e estabelecimento dele e da família dele aqui. Naquela época, o governo concedia sesmarias, que eram fazendas grandes. Assim. A fazenda do Barreto Leme tinha alguma coisa, quase 50 km² de fazenda, era a sesmaria dele, e ficava, segundo alguns historiadores, na região do Taquaral. Segundo um grande historiador, Celso Maria de Melo Pulpo, a fazenda dele ficava da região central indo em direção ao Bonfim. E o Barreto Leme, essa área central da cidade, foi ele que doou. Era comum na época que a pessoa, o fazendeiro, que quisesse criar um núcleo populacional, ele doasse uma parte da terra, não para a prefeitura, para o governo, ele doava para o santo padroeiro da cidade. E o Barreto Leme, seguindo essa tradição, fez doação dessa área central para a Senhora da Conceição, padroeira de Campinas, já se entendia naquela época que essa seria a padroeira da cidade, e ele faz a doação para a Senhora da Conceição, a igreja acaba sendo dona desse terreno, e é a partir daí que se estabelece aquele núcleo mais central de Campinas, se começa o povoamento, e aí se reza a primeira missa nesse lugar, se estabelece a primeira igreja nesse lugar. Então o Barreto Leme ele é considerado o nosso fundador, e ele foi também o primeiro diretor de Campinas. Não existia a figura do prefeito ainda, não podia ter Câmara Municipal, porque ainda não era uma vila, era só um povoado, ainda dependente de Jundiaí, e o Barreto Leme é o primeiro diretor desse povoado. E a casa dele, mais próxima da cidade, para ficar ali mais próximo
desse núcleo urbano ficava exatamente ali atrás da Igreja do Carmo, onde é a esquina da Barreto Leme com a Dr. Quirino. A casa dele ficava ali. Ai, foi demolida. Demoliram a casa dele. E essa primeira missa, ela foi rezada onde hoje? A Praça Bento Quirino. E a primeira igreja é a Igreja do Carmo? Bom, a igreja era uma igreja de taipa, de pilão, parede de barro, coberta de folha de sapé. Era uma igreja provisória, construída em 1774, e foi construída ali onde está em frente o monumento túmulo do Carlos Gomes. Sim, Carlos Gomes está sepultado ali. Ali onde as pessoas levam o cachorrinho para fazer cocô no sábado de manhã. Coisa desrespeitosa, inclusive. Ali foi rezada a primeira missa de Campinas, dando início à freguesia de Campinas. O que acontece? Houve até discussão em relação a isso, porque nesse momento Campinas não se torna uma cidade, não se torna autônoma do ponto de vista político-administrativo. Continuamos sendo um bairro de Jundiaí. Mas a partir de 14 de julho de 1774, Campinas torna-se uma freguesia, quer dizer, é um povoado com autonomia eclesiástica, com uma ligação com o padre e uma ligação direta com o bispo, que para a população da época era importantíssimo. E essa primeira missa foi rezada ali, onde está o monumento túmulo do Carlos Gomes. Tem um quadrado branco no chão para nos lembrar que ali é o marco zero da cidade de Campinas. A igreja do Carmo, ela não é dessa época, ela é da década de 1930. No lugar da igreja do Carmo, existia uma igreja, que era chamada Matriz Velha, construída em 1781, ocasião na qual se pega todos os elementos que tinham na igreja provisória e se transfere para a igreja da Matriz, inclusive os corpos que estavam sepultados ali, foram sepultados dentro da igreja do Carmo também. Obrigada, professor, por compartilhar um pouquinho dessa história aqui algumas das principais ruas aqui de Campinas. E a gente agradece a Thalita Souza, o Marcos Andrade, o próprio Sidney Rocha, né, trazendo tantas histórias aqui pra gente. Amanhã, esse trio vai abordar as histórias do Mestre Tito e também a construção da Igreja Luterana. Então, você é convidado a acompanhar. Esse material também fica disponível no nosso portal, cbncampinas.com.br, e lá no portal A Cidade On também Campinas. 10:01. Campinas, 250 anos. Oferecimento Universidade São Francisco, excelência em educação em Campinas.